Galerinha, estamos aí para mais um Syncap de exploração, né? Do remapeamento básico White Hat, chapéu branco da Eco Indústria Modular com o nosso querido Christian Arpino. Dessa vez nós temos um chegante ilustre, diretamente de uma outra dimensão aqui do planeta Terra, ali na Terra do Trump Scan, como é que é? Trump Stan. O nosso querido Cauê está lá no Trump Stand, que agora não é mais Estados Unidos, é Trump Stand, né? Trump Stand, agora todo mundo está chamando de Trump Stand. Tem Afeganistão, tem Trump Stand. Então, está diretamente lá de Denver, no Trump Stand, com a gente. Então, vai ser bacana a gente ouvir um pouquinho do check-in dele. Tem a chegada do Pablo, diretamente da Bahia, e o Atos, que está aqui no calor enlouquecedor carioca comigo, né? Em lugares diferentes. Ele está no Flamengo, eu estou aqui na Zona Norte, né? São Francisco Xavier. Bem, gente, hoje aqui a gente vai dar continuidade, né, a um mapeamento básico, a gente vai continuar explorando tipos de autoralidade, a gente vai dar uma olhada hoje, a gente começou a olhar o científico semana passada, a gente vai dar uma olhada mais aprofundada hoje em cima disso. Eu separei um materialzinho aqui que vai servir de base crítica para a gente poder conversar em cima. Mas antes de mais nada, vamos fazer um check-in, né, para sentir como é que cada um está chegando, para a gente começar a se sincronizar, né, os nossos fluxos aqui. Começando por mim, eu estou aqui variando entre 220 e 440, porque muita coisa bacana acontecendo ao mesmo tempo, e os fluxos estão ficando cada vez mais espelhados, né, cada vez mais pareados, esse caudal do fluxo co-criativo do Herrera, e tem sido sensacional. Só a título de vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer, eu consegui ontem, olha aí, essa é uma informação bacana, tanto para o Cauê quanto para todo mundo aqui que está aqui na sala, também está fazendo parte da dinâmica da Greenpeace Brasil, né? Eu consegui finalmente me encontrar com o Marcão e o, e o Thiago, né? O Ágota. A gente já entendeu qual é o projeto que nós vamos estar colocando no papel para passar pela votação ali do Charmiverse da Greenpeace Brasil, no que tange a desenvolvimento, né, de uma comunicação design que também leva em consideração a influência cultural paradigmática do Rerê, né? Então, estou muito feliz, a gente já começou a botar no papel literalmente isso, daqui a pouco a gente vai botar essa proposta para votação na Greenpeace. Para vocês entenderem como é que as coisas estão fluindo, né, de uma forma muito incrível. Isso em plena folia, né? A folia do carnaval aqui no Brasil já está instalada, já pelo menos aqui no Rio. Bem, então é isso, gente. Esse é o meu check-in. Eu passo aí para o nosso querido Cauê. Cauê, fica à vontade aí, querido. Oh, valeu, Vini. Pô, tô feliz de estar com vocês, assim. Não sei se eu vou poder ficar tudo, mas tô feliz de ter conseguido chegar hoje, participar em A4, tive um pouco mais de tempo. Pô, tô ansioso para ver o que vocês conversaram, assim, na chamada com o Marcão. Eu achei que tivesse mais ou menos tudo certo, porque o Cauê já tem uma proposta que foi aprovada, né, que é o trabalho que ele já vem fazendo no social media, e tem um recurso que eu fiz questão de pedir para ele incluir, que seria para o copy, para a edição, que eu acho que seria bem essa parte, Vini, de como a gente já conseguiria juntar as coisas. Quero saber mais dessa proposta, o que você está imaginando, mas eu não sei se a gente se a gente teria braços para fazer duas propostas de comunicação paralelas, assim. Eu acho que talvez focar esforços em uma seja mais produtivo. Mas bom, mesmo assim quero saber o que vocês Primeiro estão você veja a imaginando. proposta para depois você poder comentar em cima, a gente já tá, entendeu? Primeiro Sim, espere a sim. proposta chegar Só estou para colocando isso, depois assim, todo mais mundo poder por... reagir, não só você, todo mundo. Vamos lá. É que quando a gente marcou o encontro, Vini, tava bem direcionado, assim, para a parte do copywriting, assim, entende? Eu entendo a demanda que você traz, e eu acho que ela é parte do meu esforço, assim, também de fazer essa ponte com o Marcos, né? Mas eu deixei, vamos dizer, a gente já aprovou uma proposta e ele tem um recurso que estaria disponível para o copywriting, e o que eu estava pensando era você e o Ti ajudarem ele com esse copy, sabe, trazendo para o nosso contexto do Rerê. E pensando até no planejamento, né, do que a gente vai falar e tudo isso. Então, acho que isso seria bem
bem o que a gente, bom, bem o que a gente precisa que isso continue acontecendo. É isso, não vai Eu não deixar de vejo, por acontecer. exemplo, Fica tranquilo, a gente conversa disso amanhã. Pode seguir aí o nosso check-in, fica à vontade. fechou. Eu tô curioso para saber dessa proposta ainda. É, e legal, o Marcos chega aqui hoje, então vou receber ele daqui a pouquinho, assim. Mas, pô, tô animado. Tem a proposta do Climate Megazord que a gente fez. Quero, assim que voltar, quero marcar um encontro com todos os projetos que estão fazendo parte daquela proposta, que também querem fazer parte, porque a gente tem como, por exemplo, ali nas pernas, por exemplo, a gente só colocou o projeto do Brás, mas a gente já tem outras coisas acontecendo, né? Então, a ideia é fazer um encontro do Megazord todo mundo se encontrar assim que eu voltar. Eu acho que isso vai ser, independente do resultado da Octant, se a gente for aceito ou não, eu acho que a gente tem que se encontrar. Eu sei que a Ecoindústria já está fazendo coisa, a, a Oca também já está fazendo, a Fabulosa também já. Então, eu acho que é mais a gente questão de se alinhar nesse escopo todo aí. Mas, bom, é isso. É, quero saber mais agora de vocês, como que tá a agenda de vocês, o que vocês estão fazendo. Passo para o Cris. Obrigado, Cauê. Bom, chego bem, tirando o calor aqui, né, que é privilégio de todos que estão no Brasil, menos do Cauê. Bastante focado aqui em dar atração nas atividades Solar Punk, isso, assim, entendo que é um momento bastante crítico, estou fazendo bastante coisa para sair um pouco mais do operacional e o pessoal começar a rodar sem mim, rodar assim os projetos, né, fazer eles funcionarem. Mas ainda é um momento de muita concentração, implementação, ensino, transferência ali e cocriação. E além disso, tô fazendo bastante coisa assim, mas essa semana já deu uma normalizada, semana passada foi completamente caótica. Essa semana já tá dando uma organizada e acredito que a próxima semana eu já também comece a ter uma rotina mais bem definida assim, né? Além dos compromissos que já são periódicos, né? Eu digo a demanda se normaliza, né? E estou bastante animado aqui com a presença do Atos, do Cauê, do Pablo também. Não sei se tem mais alguém, não consegui visualizar. E, assim, empolgado para a gente avançar, né, Vini? Fazer aqui, consolidar o máximo possível que a gente der no horário. Acho que vai ser bastante produtivo hoje. E passo para o Atos, fazer o check-in dele. Valeu, Cris. Chego contente também, tem bastante coisa acontecendo, as coisas ganhando mais corpo, mais substância, e, pô, isso aumenta muito mais a motivação, traz uma esperança maior, assim. É bom. Sem mais delongas, passo para o Pablo. Valeu, galera. Pô, chegou bem aí. Tomei uma chuva boa hoje, tá? Tô energizado. E aí, tô querendo saber mais aí da indústria modular. Passa aí pro Vinho. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente pode começar por fazer a memória da semana passada, tá, Christian? Eu quero dizer para você, cara, que eu acabei usando um espaço do Miro Board, tá, para fazer a dinâmica do mapeamento contextual do Florestas Ponto Social, do Miro Board, né, da Ecoindústria Modular, mas o nosso querido Gustavo Gonçalves já está abrindo o Miro dele, tá, para fazer a gente fazer a migração para lá, e depois eu vou deletar isso aí, tudo que você está vendo aí, tá? Então é só para você saber que eu acabei usando porque ele não tinha, ele se enrolou um pouquinho, né? E eu falei assim, cara, eu vou usar isso aqui temporariamente. Você abre lá, a gente faz a migração, só para o pessoal saber, tá bom? Mas fica à vontade aí para você compartilhar a tela e fazer uma memória, dar uma contextualizada para a galera que está chegando, né?
do momento que a gente se encontra aqui nessa dinâmica e fazer a memória da semana passada. Fica à vontade aí. Perfeito. Bom, sobre ter usado ali para mapeamento ali, não tem problema nenhum, Vini. Bem tranquilo. Fica à vontade. Se quiser mapear um monte de coisa aqui, não faz diferença. Acho que só para fins de organização, né? Mas pode ficar à vontade, se não ficar pronto imediatamente também, segue. Bom, vocês estão vendo minha tela? Sim, manda ver. Sim, beleza. Bom, então, pessoal, passando assim, en passant por tudo, né? No mapeamento básico da Equinus modular, a gente começou na originação básica, falando de aspectos assim da base, né? Fundacionais, diria, talvez, coisas desde da minha infância primeira, que se conectam com depois o trabalho da Equinus modular, a minha jornada lá, mergulho, deep dive no CTA, né? Também estudos em design de sistemas regenerativos e o contexto onde eu comecei a pensar no conceito da Equinus modular já foi muito focado até para Web3 e trabalhar num ecossistema de criptoativos, né? Faz bastante tempo, assim, na época, muitas coisas que hoje existem, né, e que a gente está vendo acontecer, que eu saiba, na época eram só sonhos, né, ainda não eram realizados, assim. Não sei que ano que começou os grants, talvez em uma semana eu já saiba, mas por volta lá de 2016, 2017, eu acho que esse ecossistema não estava tão bem estruturado como está hoje, né. Acho que teve algumas questões ali do Covid, um pouco antes, pelo que eu aprendi até agora. Depois a gente passou pela proposta de valor, definições, princípios, tipo de autoralidade, que esse último a gente está trabalhando agora, a gente pulou por cima dele e depois a gente voltou. E agora estamos nessa etapa, né? Então a gente falou sobre alguns princípios, né, da economia modular, estamos no tipo de autoralidade científica e vamos partir para a tecnológica, artística, formas de materialização da autoralidade e autoralidade na perspectiva cibernética na primeira ordem, segunda e terceira ordem, também falamos, mas ainda não está aqui, né? Acredito que a gente vai se debruçar com calma depois. Falamos também sobre graus de universalidade, né? O que é universalidade, qual a universalidade da Equinus modular, quais são os contextos fundamentais da Equinus modular, o espectro de apropriação e graus de tradutibilidade, né? Também falamos dos artefatos existentes e estão sendo co-criados e desejados da Equinus modular. Esse LLM regenerativo open source já está sendo criado, então isso é uma novidade também que a gente está avançando. Comecei a fazer essa pesquisa, submeti um paper para um congresso e estou correndo atrás de aprender a fazer essas coisas aí, né? Já instalei aqui um DeepSeek local, então estou aprendendo técnicas de fine tuning, tá sendo interessante. Tecnologias livres co-criadas até o presente momento, na parte direita aqui do mapeamento. Então a gente falou de recursos criados, usados na cocriação e disponíveis para pôr em prática. Também mapeamos os recursos abundantes, simpáticos e condicionados do Christian, da Equinus modular. Também lembrando que é um processo vivo, né? Então isso também pode ser atualizado. Modos de atuação iterativista orgânico, de todas as formas possíveis aqui a gente mapeou, porque assim como Hehe, a gente vai falar de muitas coisas de Web3 que estão acontecendo, a Equinus modular ela também é um protocolo, né? Um protocolo cultural para industrialização regenerativa, feita pelas pessoas de forma modular e escalável, né? Então também é um protocolo aberto, né? Então por isso a gente vai interfacear e criar formas de interação com várias camadas da sociedade civil, organizações, governos, companhias, por isso é importante mapear essas formas. Formas de engajamento também, as transacionais, relacionais e de fronteira. A gente estava aqui quando a gente decidiu voltar para o tipo de autoralidade. Então, provavelmente a gente retome daqui. A gente fala um pouco dos transacionais de valorização, dos relacionais de valoração, e daí os de fronteira a gente não trabalhou, né? Esses aqui acho que também precisam ser mais bem trabalhados. Por fim, a gente vai estar falando sobre os primitivos culturais tecnológicos, Web 2, Web 3, né, no sentido do Equinus modular,
e referências e pesquisa, né, que está ficando cada vez mais gordo esse trecho já antes da gente ter chegado no mapeamento mesmo. Dito isso, acho que todos já estão familiarizados, não preciso fazer uma apresentação O aqui livro sobre do cara recurso modular, bala pra caralho, apesar velho. de ser sempre... Oi? Oi, Pablo? Ô, foi mal, velho. Eu tava com o microfone ligado. Ah, tá. Bom, Desculpa. então, imagina, a gente não, acho que eu não preciso mais apresentar, apesar de ser sempre um prazer estar apresentando e exercitando o poder de síntese nessa comunicação. Acho que hoje é um momento aqui da gente focar mais em avançar nisso para a gente tentar seguir, né, o compromisso que a gente está criando aqui de tentar concluir até final de março, né, mais tardar abril, esse mapeamento todo para inicializar a piscina de recursos compartilhados da recurso modular. Bom, passo para ti, Vini, se quiser falar alguma coisa, mas assim, já tô Não, aqui. maravilha, maravilha. Eu acho que como aqui tá só pessoas que já acompanharam diversas dinâmicas, seja de mapeamento crítico ou básico, acho que basicamente eu posso até incluir o Pablo nisso também, embora o Pablo chegou num ou outro mapeamento crítico, coisa e tal, mas eu acho que ficou compreensível para todo mundo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma apreciação, fale agora ou cale-se para sempre, que a gente vai começar a botar a mão na massa aqui. Eu quero dizer que, meu, tô impressionado mesmo, assim, com a clareza da sua apresentação, Cris. Animadaço com tudo que eu tô vendo, assim, de como que você tá trazendo tudo. Eu acho que é um alinhamento com a Greenpeace é muito grande, cara, a ponto de, tipo, ser uma interface Greenpeace mesmo, né? Tipo, ser uma peça desse Megazord, assim. Acho que essa proposta aí da Octant vai sintetizar bastante isso, cara. Pô, tô animado, assim, quero só ouvir mais, pra saber melhor como que conectar essas coisas aí. Vi que, esqueci de comentar sobre isso, mas estou felizão de ver que você tá lendo o livro. Vai ser um prazer a gente ter você, assim, para poder explorar isso junto e trocar e pensar nas coisas que dá pra gente já implementar aqui, que já dá pra gente fazer. Então, bom, os grants, eles são só uma parte, como você deve ter visto já, né? Eles são só uma parte desse escopo de formas que a gente pode ter para alocar recursos. A gente já tem isso acontecendo, então já é algo que a gente pode começar a ter resultados, ter os dados. Então, bom, estou feliz aí que você está também entrando nessa. Fico feliz demais saber que você instalou o DeepSeek local. Eu acho que isso vai dar um boost gigante. Tem algumas coisas que eu posso te passar sobre isso para talvez, eu não sei se você já está fazendo, mas tem meio que um modo automático que tem como você ligar ele, e com o DeepSeek, como os tokens são bem baratos, acaba valendo a pena quando você quer desenvolver um protótipo, alguma coisa, porque ele fica iterando até dar o resultado, até o resultado da deploy. Por exemplo, qualquer coisa que você queira codar. Então, é um plugin que você bota no VS Code. Devlin, eu vou encontrar e te mando. Mas eu acho que isso é, pô, muito da hora. Eu acho que isso pode dar um gás nas coisas gigante. Pô, é isso, velho. Não vou falar mais não, porque senão a gente vai sair do escopo. Mas tô bem animado de ver onde tá o mapeamento. Obrigado, Cauê. Obrigado. Tô animado também e é isso. Muito mais ainda estar por vir. Vamos nessa. Alguém mais aí? Vini, Alguém mais deseja se manifestar aí? Atos? Não, tá legal, podemos seguir, gente. Então tá bom. Então, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu primeiro compartilhar a tela aqui. A gente vai começar por um negócio rapidinho aqui que eu tinha separado e, sem querer, agora eu detonei aqui. Pera um momentinho só. Vini, até queria lembrar, eu te fiz a pergunta se tu tinha uma referência visual sobre
Não estou te ouvindo. Está falando? Opa, Sua voz falhou. Vini Kai. Estão me Acho que é escutando? você, Cris. Tô te escutando. De volta. Tá, beleza. Bem, vamos Bom, lá, tu vai galera. compartilhar a tela, né? Eu vou compartilhar a tela primeiro. A gente vai começar a exploração hoje por onde nós finalizamos. E na sequência eu vou compartilhar um conteúdo bem bacana que vai servir de base para a gente poder fazer a exploração do tipo de autoridade científica, tá bom, galera? Então, vamos começar aqui por compartilhar a tela. Acho que o Christian vai se lembrar, né, dessa imagem aqui que eu compartilhei semana passada. Abriu aí? Tá abrindo? Ainda não. Tô vendo tudo preto. Agora sim. Tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver. Uhum. Aproximando um pouquinho mais aqui. Melhorou, galera? Sim. Então vamos lá. A gente, para falar de tipos de autoralidade, né, no que tange a ciência, né, autoralidade científica, a gente tem que primeiro levar em consideração como é que o fazer científico é massivamente considerado hoje, tá? O entendimento, né, paradigmático do tipo de ciência que está se fazendo hoje, mas também a gente tem que levar em consideração, aí sim, de forma crítica, as filosofias científicas que basicamente apareceram durante todo o século XX, século passado, e que abriram um espaço gigante para pensar ciência sobre várias óticas, né? Mas que o atual paradigma científico, da forma como ele está concebido, muito em cima do reducionismo, muito em cima do neodarwinismo, etc., ele cega, né? Ele bota aquela, aquelas amparas de burro, né? Ou de cavalo, para você não enxergar de outras formas, você enxergar só de uma forma. Então, semana passada eu terminei falando disso aí que é corrente, tá? Ainda é corrente no meio científico, de entender que existem basicamente quatro paradigmas: a ciência empírica, com os experimentos; o segundo paradigma, com a ciência teórica, quer dizer, a ciência empírica com os naturalistas, né, antes de 1600; depois o segundo paradigma, com a ciência teórica, com as leis físicas, mecânica e termodinâmica, a partir de 1600, né, em diante; o terceiro paradigma, a ciência computacional, simulações, a partir de 1950, e aí, obviamente, tem uma contribuição da cibernética gigante nesse sentido. Aí você tem, a partir dos anos 2000, o quarto paradigma, a ciência de dados, né? O e-science, inteligência artificial, aprendizado estatístico, mineração de dados, detecção de padrões e anomalias. Bem, tudo isso é bem interessante, extremamente simplificador, tá? Mas se você for pegar qualquer um que esteja, qualquer pessoa, né, que esteja se transformando num cientista, em qualquer parte do planeta, é esse entendimento, né, que se passa paradigmático dos tipos de ciências que foram, digamos assim, sendo desenvolvidas ao longo dos séculos, né? Antes de 1600 para cá. Aí, não sei se o Cristian está lembrado, foi aí que nós finalizamos, né, o SIC passado, né? E eu falei que nesse SIC de hoje a gente ia trazer, né, as escolas filosóficas científicas, né, é, na pessoa do Popper, do Kuhn, do Lakatos, do Ferrambéan, para a gente expandir cognitivamente o nosso entendimento, né? E aí sim a gente poder começar a explorar os tipos de autoralidades científicas, correto? Dito isso, antes de continuar, o Cauê parece que levantou a mão. Fala aí, querido.
Alô? Pode falar, Cauê. Tá mutado se você tá falando, Cauê. Ô, caí, galera. Foi mal. Minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. estamos te ouvindo. Uma coisa que eu fiquei pensando, Vini, é como que a gente pode trazer isso até para perspectiva da construção do conhecimento. Porque A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Ele está só começando a explorar isso aqui, querido. que Vocês estão conseguindo ouvir o Cauê? Tá falhando. Não, tá cortando. tem algumas camadas. Se a gente trouxer, me referindo a gente ter mais camadas mesmo e pensar na concepção da construção do conhecimento dentro dessa linha do tempo, né? A gente tentar ver aonde que a gente, até onde que começou a construção do conhecimento dentro da perspectiva da filosofia da ciência. Daí eu acho que isso vai ajudar a gente a ver sobre metodologias científicas, mais especificamente, como que foi qual que pode ser a relação das metodologias científicas com essa linha do tempo que a gente está vendo. A gente vai olhar isso nesse material agora, Cauê, tá? Então, gente, eu trouxe um materialzinho aqui de um divulgador científico aqui do Brasil, que é um garoto muito bom, muito bacana. Acho que vocês vão curtir o material dele. Em vez de eu falar, ele conseguiu botar isso tudo bem resumido. Achei bem didático mesmo, né? O nome dele, para quem não conhece, deixa eu abrir aqui rapidinho. O nome dele um minutinho só, gente. O nome dele é Matheus Salvadori. Tá. Eu achei que ele fez um trabalho muito bacana aqui nessa. A gente vai agora parar para ouvir, tá, esse conteúdo dele. Ele vai servir de base crítica para a gente explorar hoje a atualidade científica e as demais. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Compartilhando aqui, galera. Quando abrir aí, vocês me falam, por favor. Abriu? Abriu? Então, vamos nessa. Sugiro aí todo mundo fechar o áudio, né, para a gente poder ouvir ele direitinho aqui. Vamos lá. A filosofia da ciência do século XX tem 4 grandes nomes que se destacam: Popper, Kuhn, Lactus e Feyerabend. E é sobre eles que iremos tratar neste vídeo. Para Popper, o que caracteriza o saber científico é a possibilidade de se provar que uma teoria científica é falsa, é errada, é equivocada, e substituí-la por outra melhor. Portanto, o valor científico não está na comprovação das teorias por meio da experiência, mas está na possibilidade de provas experimentais poderem falsear as hipóteses científicas. A observação nunca pode provar positivamente que uma teoria científica é verdadeira, mas pode provar que ela é falsa, que ela é errada. Popper, por meio do seu falsificacionismo, defende o método hipotético-dedutivo como tentativa de substituir o método indutivista. E este método hipotético-dedutivo tem 4 etapas: problemas, hipóteses falseáveis, experimentação, teste e lei ou teoria. O problema é a origem da ciência, segundo Popper. Nós devemos começar pelos problemas e não pela observação. Após, nós elaboramos hipóteses acerca dos problemas. Só que as hipóteses, elas obrigatoriamente devem ser falseáveis, falsificáveis. Pois se não forem, nós estamos no mundo da pseudociência. Já a experimentação é na tentativa de falsear a hipótese. Não conseguindo falsear a hipótese, nós temos a lei, a teoria. E conseguindo falsear a hipótese, bom, aí nós teremos que voltar para substituição de novas hipóteses.
até alcançarmos uma hipótese que não foi falseada. E quando alcançamos essa hipótese não falseada, aí nós temos uma lei corroborada, confirmada, mas sempre provisória e transitória. O conhecimento científico, segundo Popper, progride dessa forma, é na substituição das teorias e não no acúmulo de certezas. Já segundo Thomas Kuhn, o segundo nome que irei comentar aqui, um grande nome da filosofia da ciência do século XX, diz que a ciência progride por alternância de acumulação e revolução. Para Thomas Kuhn, nós temos 4 grandes etapas na revolução científica: a ciência normal, a crise, a revolução e a nova ciência normal. A ciência normal e a nova ciência normal são 2 paradigmas. Na nova ciência normal, nós temos um paradigma que substituiu o paradigma anterior. E essa substituição de paradigma se dá por meio de crises e revoluções. Nem toda crise gera uma revolução, mas há certas crises que geram revoluções e, portanto, transformações ou mudanças de paradigmas. O processo científico tem um caráter revolucionário, porque ele implica na revolução das teorias científicas e na substituição de paradigmas científicos. Ele é relativista, levando em conta os fatores sociológicos. O paradigma é uma suposição mais técnica, metodológica, adotado por uma comunidade científica. Por exemplo, a mecânica newtoniana é um paradigma científico, é um paradigma epistemológico. O que distingue a ciência da não ciência é a existência de um paradigma que sustenta a ciência normal. Os cientistas procuram resolver os problemas e desenvolver o potencial de suas teorias, provando assim que elas estão corretas a partir do paradigma vigente. E mesmo que eles encontrem algumas provas falseadoras, custa a eles abandonar as suas teorias. O paradigma de Kuhn equivale ao núcleo irredutível de Lakatos. Tanto Kuhn como Lakatos rejeitam o falsificacionismo de Popper. Os fatos, as provas e os casos que refutam o paradigma vigente normalmente são ignorados pelo cientista, segundo Kuhn e segundo Lakatos. Diferente para Popper, que defende que, a partir de casos falseadores, o paradigma deveria ser abandonado. Para Kuhn e para Lakatos, é custoso para o cientista abandonar os seus paradigmas, mesmo em casos de teses falseadoras, mesmo em caso de provas falseadoras. Somente em casos que os problemas viram anomalias, que não há solução, é que o cientista abandona um paradigma por outro. Um cientista não deve ser crítico do paradigma em que ele está trabalhando. Culpar o paradigma é similar ao carpinteiro culpar as suas ferramentas. Quando o paradigma é enfraquecido e os seus seguidores perdem a confiança nele, chega a revolução científica. Já Lakatos, terceiro grande nome da filosofia da ciência do século XX, diz que a ciência cresce por substituição de teorias ou programas de pesquisa. Um programa de pesquisa é científico quando ele possui coerência e quando ele leva à descoberta de novos fenômenos. Podemos dizer que Popper tinha um falsificacionismo ingênuo, já Lakatos possui um falsificacionismo sofisticado. O conhecimento, segundo ele, avança com a estruturação de teorias. Vamos pensar o seguinte: há um núcleo e há um cinturão protetor. O cinturão protetor é um conhecimento prévio, é uma heurística positiva que mostra como desenvolver o cinturão. Já sobre o núcleo comum, os programas de pesquisa devem respeitá-lo. E aqui nós temos a ideia da heurística negativa, que diz que não se deve modificar os pressupostos teóricos. Quando o pesquisador modificar o núcleo, ele se afasta do programa de pesquisa. E não se pode... Você largaria tudo para viver de games? Se sim, continue assistindo esse vídeo até o final. E não se pode, segundo Lakatos, dizer que um programa de pesquisa é melhor que o outro. E é necessário oferecer chances ao programa de pesquisa em andamento e não refutá-lo a partir de qualquer problema que ele apresentar, conforme Popper tinha defendido. Sobre a heurística positiva, podemos ressaltar o seguinte: ela indica como o núcleo irredutível, a hipótese básica, pode ser suplantado, aparado pelo cinturão. O núcleo irredutível de um programa de pesquisa é a característica que o define. Exemplo de núcleo irredutível, nós temos a astronomia de Copérnico. O núcleo é a suposição do heliocentrismo. Caso a observação não coincida com o núcleo, Copérnico, por exemplo, poderia colocar como hipóteses secundárias
Primeira, modificação dos epiciclos e segunda, a adição de novos planetas. Se as observações contrariarem o núcleo, a hipótese básica, este não deve ser abolido. Assim, uma observação não destrói uma teoria, mas pode contribuir para seu avanço à medida que possibilita reformulações e modificações no cinturão protetor. Já sobre a heurística negativa, ressaltamos o seguinte: ela indica que o núcleo irredutível à hipótese básica não pode ser rejeitada, pois ele está protegido por um cinturão de hipóteses secundárias. O núcleo é infalsificável por opção de uma comunidade científica, mas ele pode optar por sair do programa. O cinturão protetor é formado por hipóteses básicas, suposições subjacentes à descrição das condições iniciais e em proposições de observação. As teorias científicas são estruturas organizadas e podem ser explicadas por meio da metodologia de um programa de pesquisa. Essas metodologias são constituídas por núcleos irredutíveis e cinturões protetores. Já Feyerabend, quarto grande nome da filosofia da ciência do século XX, defende um anarquismo metodológico. Para ele, não existe um modelo científico universal ahistórico. A ciência é uma empresa anárquica. Por isso, ele defende a violação das regras, e é por meio da violação que se dá o progresso científico. Ele defende também um pluralismo metodológico, o vale tudo na ciência. Na ciência, segundo ele, não há regras que estabelecem padrões universais e metodologias que devem ser seguidas pelo fazer científico. Nenhuma das grandes metodologias propostas foi bem sucedida. Todas, segundo ele, fracassaram. Assim, o fazer científico não deve ser restringido por regras procedimentais a priori. Não se deve, então, insistir que um cientista adote uma metodologia específica. No início de uma investigação, os pesquisadores fazem aquilo que mais lhe agradam. Portanto, nós temos aqui a ideia do vale tudo. Assim, o que de fato existe na produção da ciência, no fazer científico, é um anarquismo epistemológico, é um anarquismo metodológico. As violações das regras são necessárias para o progresso da ciência. Para Feyerabend, a ciência não é superior a outras formas de conhecimento. Parafraseando o autor, para afirmar tal coisa é preciso conhecer a fundo os objetivos e métodos das outras formas de saber. O que distingue o cientista do charlatão é que este adota uma posição pacífica frente ao que existe, enquanto aquele investiga as dificuldades do conhecimento, as objeções às suas teorias, tentando adaptá-las, corrigi-las, atualizá-las. Parafraseando novamente o autor, os sentidos e interpretações de conceitos dependem do contexto em que ocorrem. Em alguns casos, é quase impossível comparar ou escolher entre duas teorias, pois seus princípios fundamentais são radicalmente diferentes. Neste caso, as duas teorias são incomensuráveis. Porém, ainda que duas teorias sejam incomensuráveis, elas podem, de acordo com alguns critérios, ser comparadas. Os critérios são linearidade da teoria, coerência e segurança. Em último caso, a escolha entre critérios e teorias incomensuráveis é subjetiva, diz Feyerabend, tais como julgamentos estéticos, de gosto, preconceitos metafísicos, etc. Feyerabend encoraja os indivíduos a optarem entre a ciência e outra forma de conhecimento. A ciência, diz ele, é um empreendimento anárquico, e o anarquismo teórico é mais humanitário das teorias que defendem a ordem e a lei. Vimos, portanto, que Popper defende o falsificacionismo para a ciência, Thomas Kuhn fala da mudança e das revoluções científicas por meio da substituição de paradigmas, Lakatos fala dos programas de pesquisa e da heurística positiva e negativa, e Feyerabend defende o anarquismo metodológico. Até mais. Então, galera, gente, a ideia aqui não é que vocês captem isso de pronto, para quem já está sendo apresentado isso pela primeira vez, tá? É apenas para vocês entenderem como teve pessoas que durante o século XX pararam para pensar a ciência sob uma ótica filosófica e de entender que a ciência pode ser muito mais plural, ela pode ser feita de forma muito mais plural do que da forma reducionista, né, neodarwinista, que estava começando a ganhar pulso, né, no final do século XIX e início do século XX, né?
Então, eu fiz questão de compartilhar esse conteúdo, porque está muito bem elaborado, né, por parte desse divulgador científico, porque ele vai nos dar chão para a gente compreender uma série de coisas que ficam muito incompreendidas, até mesmo pela academia e para quem não está na academia, no que tange a autoralidade científica, tá? Sem entrar no mérito de como é feito a verificação, né? Como é que os americanos fazem, como é que os europeus fazem, como é que os asiáticos fazem, como é que os chineses fazem. Não vamos entrar nisso. A gente quer ficar mais num escopo mais genérico, para a gente poder olhar especificamente, né, laser focus, né, em cima de tipos de autoralidades científicas, tá bom? Dito isso, eu vou fazer uma abertura aqui, uma rodadinha para coletar as impressões de vocês, para ver se isso gerou mais confusão do que explicou, tá? E, na sequência, nós vamos dar uma olhada, vamos consolidar, o Christian daqui a pouco vai compartilhar de novo, né, ali o mapeamento, ali o Miro, o mapeamento, a gente vai entender que tipos de autoralidade científica são essas que fazem sentido para uma proposta como da ecoindústria modular. Tá? Então, quem quiser começar, fica à vontade aí. Pô, eu achei incrível, assim, achei muito bom. Foi a primeira vez, assim, que eu tô, acho que, tendo essa base. Eu tinha estudado mais a parte da filosofia da ciência, bem específica da parte de metodologias, né? Então, vendo muito, vamos dizer, partindo da ideia da construção do conhecimento metafísico, aí para quando a gente começou vamos dizer, a produzir o conhecimento, olhando o problema de fora, né? Que é meio que uma fase do construtivismo, assim, até passando pela fase onde a gente também desenvolve as nossas formas de avaliar a própria metodologia, né? Então, criação de métricas, estatística, que daí entra a fase do positivismo, e, e daí eu acho que é bem interessante, sim, porque eu acho que isso também é uma perspectiva que a gente pode ter, porque conforme a gente vai, se a gente for seguindo, assim, né, nos tipos de pesquisa que vem sendo feita, das diferentes metodologias de participação, tem uma metodologia chamada participa-ação. De fato, tipo, é uma metodologia voltada para ação e participação. E isso é bem voltado para construção de conhecimento com comunidades, né? Daí, bom, tem também a própria ideia da pesquisa participativa, né? Bom, tudo isso é uma forma de dizer, que eu estou querendo dizer, que eu acho que isso nossa, é um contexto gigante que a gente pode explorar para formas de governança, sabe? On-chain, para forma de governança nessa nova camada cibernética. E forma da gente de construção de conhecimento também, entende? Pensando nos paradigmas que a gente pode explorar e tal. Eu acho que isso seria revolucionário, de verdade, assim. Christian? Se estiver falando, a gente não está te ouvindo, não. Alguém está ouvindo o Christian aí, gente? Acho que ele caiu, né? Christian, tá mutado. Não sei se você está falando. Não, entrei agora. Tinha caído. Vai lá, querido, fica à vontade para fazer sua apreciação aí. Então, eu fiz 1 ano e meio de estudo nesses autores e eu acho fenomenal, assim, é realmente muito, muito importante ter essa compreensão para além do que é ensinado na ciência, né? Eu só tive essa formação mesmo na filosofia.
quando a gente faz matérias de teoria da ciência aqui, enfim, cursos de exatas, é o que está mais para o primeiro gráfico que o Vini mostrou mesmo. Então, esse senso crítico, ele dá asas, assim, ao cientista, né? Dito a isso, eu acho que é mão na massa mesmo, assim. Eu sinto muito só não ter apreciado as outras falas, mas a gente pode partir para escrever aqui. Então vamos lá, vamos ouvir aí o Atos e o Pablo, se eles quiserem se manifestar também. Eu me sinto contemplado. Eu adorei o vídeo. Eu venho discutindo sobre isso com meu irmão há algum tempo. E eu quero rever esse vídeo com mais atenção para, enfim, mas eu entendi a ideia, eu entendi o conceito, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando de evoluir, né? Evoluirmos de uma forma comunitária e aberta, essa nossa forma de avaliar e entender o mundo e explicar isso e validar, enfim, acho que faz todo sentido. Pablo? Então, também gostei do vídeo aí, deu para pegar aqui. Tá? Pode continuar aí. Otávio, enche o Otávio ali naquela máquina ali, ó. Que máquina. Pablo, você está aí com a gente? Vamos lá, então. Ô, velho, pode continuar aí que eu entendi aí a parada. Tá. Então, vamos fazer da seguinte forma, Christian. Bota o primeiro nome aí, você bota o Popper, tá? Bota o Popper aí, ali no científico, 2 pontos, você bota o Popper ali. Bota o Popper. Cara, eu tô conseguindo editar, peraí. Tá. Agora foi. Bota o Popper barra falsificacionismo, né? Eu sempre esqueço a palavra. Sempre me enrola. Depois você bota o Kuhn, né? Revolução paradigmática. Você bota o Lakatos com programa de pesquisa com heurística negativa e positiva. E, por fim, você bota o Feyambaran, né? Com ciência anárquica. Gente, eu só teria uma sugestão para colocar ali entre parênteses, não no primeiro, deixa eu ver aqui direitinho. Eu acho que o primeiro está entre aspas, então, não, enfim, EIM, entre parênteses, em algum deles, eu acredito que seja uma sigla, só para deixar claro assim do lado, botar entre parênteses o que significa essa sigla. É que a gente já falou várias vezes no mapeamento, né? Eu acho que não precisaria, não, porque é ecoindústria modular. A gente já está usando em tudo, assim, porque acho que aqui, ó. Tá bom. Ficar... Tá bom, foi erro meu, foi mal, cara, segue. Não, imagina, é muito bom. Até a partir do teu comentário eu botei aqui, ó, na raiz para facilitar. Obrigado, Otis. Isso aí, Vini, querido. Lakatos. Lakatos é com K, né? Lakatos é com K e programas de pesquisa científica com heurística negativa e positiva. Bota o símbolozinho mais menos que fica. Isso. Ok. E, por fim, tem o Feyambaran, tá? Com ciência anárquica. Não, Feinhaber?
Fayamba. Cada um fala de um jeito. Né? Eu não me lembro como é que escreve o nome desse cara. Eu vou escrever aqui, peraí. Sei lá, vou botar aqui que vamos corrigir, eu acho. F-E-Y-E-R-A Aqui, ó. Bend. F-E-Y-E-R-A Bend. Feyerabend. Eu aprendi a falar Feierabend. Acho que ele é suíço, não me engano. Ou sueco, sei lá. Então, vamos lá. Como é que a gente vai olhar isso aí? A primeira observação a ser feita, tá, é que o falsificacionismo, né, do Popper, ele foi literalmente adotado pelo Vale do Silício. Tá? Ou seja, todo o empreendimento do Vale do Silício, enquanto startups tecnológicas, é baseado em encontrar, a partir do problema, encontrar soluções, tentar encontrar soluções que conversem com a realidade. Né? Então, toda essa dinâmica, a ligação, né, da ciência produzida na academia americana com a tecnologia produzida pelo Vale do Silício, ela vem sendo feita através do Popper, através de falsos do Popper. Tá? Isso é uma característica assim, fortíssima. Tá? De outras formas, no que tange a revolução paradigmática do Kuhn, ela está toda em cima do fazer científico europeu. Tá? Você pode dizer que, basicamente, lá o fazer científico europeu, ele adotou, basicamente, todas as universidades adotaram, tá, essa perspectiva filosófica do Kuhn, né? de falar de entender que a ciência normal, para ter uma outra ciência normal, tem que ter uma revolução paradigmática. E para que isso aconteça, tem que ter uma série de observações, de provas, de teorias, que faz com que aquele paradigma vigente ele deixe de corresponder, né, à realidade, ou corresponder, digamos assim, servir de base para poder se questionar a realidade, né, e evoluir. Então, você tem está basicamente em cima. O Kuhn aí é com N de Nair, tá? Não com M de Maria. Então, tá em cima. Já Lakatos, tá? Ele é mais específico. Você pode dizer hoje que essa dinâmica de heurística positiva e negativa, com núcleo e etc., ela está muito, muito espalhada por determinadas universidades que prezam muito, olha que interessante isso, prezam muito a autoralidade científica. O que eu quero dizer com isso? Então, universidades como Stanford, Oxford, tá? Elas adotaram Lakatos para o seu corpo científico. Por quê? Porque eles prezam muito porque o Lakatos é o Popper mais evoluído, tá? É um Popper mais... Eles prezam muito o nome, do cientista, né? A assinatura, a autoralidade de quem está fazendo a ciência, né? E o Lakatos ele forneceu um framework para isso, né? Com a heurística positiva e negativa, protegendo, né, aqueles autores. Né? Então, onde você vai encontrar uma cultura, né, de prezar pela pessoa e não pela comunidade, ou pela rede, ou pela inteligência coletiva, vão ser nessas universidades mais elitistas, vamos botar assim. Você vai encontrar isso em Oxford, em Stanford, e vai por diante. Tá? E, por fim, o Feyerabend, né? O anarquismo científico dele foi apropriado principalmente pela escola austríaca, pela Áustria, tá? Quando contesta toda a teoria econômica
traz, né, os manifestos cypherpunks à tona, os experimentos, né, de anarquismo econômico, de liberalismo radical. Então, é uma das poucas escolas, assim, universidades, né, que coloca em prática essa visão, né, a visão do Fernand. E, de outras formas, você tem no Canadá. Tá? No Canadá, as universidades elas não adotam nenhuma dessas três últimas escolas, tá? De uma forma geral, uma ou outra adota, mas adotam sim no que diz respeito a, a não existir, né, um tipo de metodologia que seja universal para se fazer ciência. Eles estão levando em consideração, por exemplo, o conhecimento dos povos originários, né? Estão levando em consideração a metafísica dos povos originários. Então, você vai encontrar jurisprudência, entre aspas, né, da proposta filosófica do Fernand nas universidades canadenses. Tá? Então, só isso para a gente abrir o trabalho e vocês entenderem as diferenças. E a gente agora começa a fazer a correlação com relação ao tipo de fazer científico, né, que a ecoindústria modular está se propondo a fazer. Nesse sentido, eu vou te passar a bola, Christian, que eu te dei uma base aí crítica para você poder elaborar em cima. Fica à vontade, querido. Beleza, Vini. Bom, aqui eu só não peguei algumas coisas que tu escreveu e eu até fico pensando se talvez não vale a pena colocar essas observações que ainda eu vejo que estão escritas de uma maneira bastante incompleta, seria aqui pro lado de fora, sabe? Não é fato... cyberpunk, não é cypherpunk, tá? Só para você saber, cypherpunk. O PH, cypher, não cyber. Ah, tá. Então. Não sei se isso eu vai acho ficar que o bom raciocínio aqui, que você pode fazer em cima é o seguinte. O raciocínio é o seguinte. Existem características de Popper, de Kuhn, de Lakatos, de Ferabayan, em cima do tipo de fazer científico que a ecoindústria modular vem propondo ser realizado? Na forma de conhecer. Essa é a pergunta para você poder fazer uma reflexão e a gente poder verificar se o tipo de autoralidade produzido pelo Popper está presente, o tipo de autoralidade produzido pelo Lakatos está presente, entendeu o que eu estou falando? Vai por diante. Perfeito. Eu estou sem interrogação só no teclado. Puta merda. Bom, vou deixar assim. Você tá ouvindo, Christian? Depois eu ponho uma tela. Tô ouvindo? Existem características dos autores abaixo no fazer científico da ecoindústria modular? Sim. Vamos lá. Aí a gente vai caracterizar, onde na sua concepção entra cada uma dessas perspectivas da filosofia da ciência. Sim. Porque isso vai determinar, você vai ver lá na frente, que tipo de licença nós vamos trabalhar para cada caso, entendeu, querido? Uhum.
interessante. Você está dizendo, então, basicamente do Popper e Lakatos, é isso? Não, calma, é só um pedaço. Tá. Vamos lá. A gente pode exemplificar, né? Quais são os contextos e circunstâncias que o fazer científico da ecoindústria modular conversa com Popper, conversa com Lakatos, né? E lá por diante. Sim. Vai lendo aí o que você está consolidando para a gente ficar registrado aqui em áudio também. Tá. Bom, no sentido de mergulhar profundamente em problemas biorregionais, cosmolocais e crises convergentes, ou também chamado na literatura de policrises, né? Daí, no caso, quando eu nomeio crises convergentes, são policrises que convergem no tempo e no espaço. A equinúcia modular usa muitos princípios de fazer científico do Popper e Lakatos. Então, em contextos e circunstâncias que o saber e fazer científico da equinúcia modular conversa com a teoria de Popper e Lakatos, isso ainda a gente vai descrever aqui. Mas a equinúcia modular ela nasceu em um contexto onde o sistema político-econômico não só está em colapso, mas também com acelerada perda de credibilidade. Neste contexto, muitas outras teorias e sistemas começaram a ganhar força e também a surgir. Navegando por entre e por meio destes novos sistemas possíveis que a equinúcia modular encontrou misturas e combinações possíveis de se tornar possível, né? Ou seja, foi em meio a uma episteme específica que surgiram as condições de possibilidade do surgimento de um movimento como a equindústria modular. Onde? O texto, por enquanto, está naturalmente prolixo, depois a gente sintetiza ele, tá? Mas continua. Claro, exatamente. Naturalmente. Onde a autonomia distribuição
onde a distribuição de autonomia é valorizada, é um valor fundamental para a criação de sociedades mais equânimes e regenerativas. Vamos lá. Tem muito mais aqui para fazer, mas agora vamos ao Feyerhaber. Você pulou o Kuhn, né? Não. Você fez esse referência aqui é o ao Kuhn. Popper e Lakatos. É que eu não citei ninguém aqui, né? Mas aqui é o Kuhn. Deixa eu ver onde eu ponho ele. Você não fez menção ao Kuhn, não. Eu vou mencionar aqui. O importante, Christian, mais uma vez, né, é que se a gente entender de fato que é a indústria modular, né, é esse protocolo para tecnologias livres, de hardware aberto, e open software, enfim, tudo que é open source, né, que é aberto, naturalmente a gente vai ter que entender que caracterizar quais são os fazeres científicos que fazem parte, né, da proposta de valor da ecoindústria modular, que conversam com quais filosofias científicas, né? Porque elas vão determinar que tipo de licença vai estar atrelada a cada fazer científico, entendeu? Sim. Porque se tiver atrelado a Popper, a gente tem uma possibilidade, vai ter que trabalhar mais com Creative Commons, por exemplo, porque você vai atrair uma galera que não necessariamente vai estar fazendo isso em prol da humanidade, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Então, depende da escola de filosofia científica para a gente entender com quais licenças isso vai conversar, entendeu? O tipo de autoralidade. Eu acho que é até um entendimento de qual que tem mais peso nesse caso, porque eu vejo, assim, diverso, né? Eu acho que tem como criar linhas filosóficas, defender a tese de que a economia modular, assim, permeia paradigmas de cada... Eu vou te dar exemplos. Para você gerar um fio terra maior para você poder fazer uma reflexão, uma contemplação melhor em cima disso. Por exemplo, Popper. Tá? Se você tem alguma coisa que exige mais matemática, é alguma coisa que conversa, né? Conversa com tecnologia dura, né? Você vai desenvolver um ventilador, etc. Alguma coisa do gênero. Você tende a conversar mais com Popper do que com os outros autores, entendeu? Então, porque você no final ali você pode desenvolver um produto também, não só uma tecnologia, mas um produto. Por isso que essa ligação. Agora, se você conversa tentando compreender como é que a gente linka, né, a produção do saber dos povos originários, indígenas, aborígenes, com a produção da ciência de dados, por exemplo, né? A gente está conversando aí mais com Kuhn, por exemplo, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é que cada caso desse a gente vai encontrar uma forma de produzir o conhecimento científico de uma forma diferente, entendeu? Isso estando mapeado aí facilita a gente entender que tipo de autoralidade está envolvido no processo. Entendeu, querido? Sim, e a minha visão segue sendo que esse autor e aquele, e aquele, e aquele. Não vejo uma que é um ou outro, por exemplo. Eu acho que não é uma questão de um ou outro, é uma questão do que cada um deles combina com cada tipo de fazer científico que está presente na dinâmica da ecoindústria modular.
Galera, a gente tem 4 Perfeito. minutinhos para finalizar aqui, que daqui a pouco vai entrar um outro 5K às 19. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Não sei se vai dar tempo da gente fazer uma apreciação, check-out, acho que não. Mas eu vou passar para o Christian fazer pelo menos a dele, tá? E a gente poder finalizar aqui, se der tempo, um ou outro aí, dá uma manifestada. Fica à vontade aí, Christian. Beleza. Bom, estou bastante feliz de explorar esses autores aqui para tipos de autoralidade. Eu confesso que eu ainda não estou conectando bem o assunto de tipos de autoralidade em si com o que a gente está fazendo aqui. Assim. Eu entendo que a gente está fazendo um mapeamento, por exemplo, cultural, né? Dizendo quais são as raízes culturais, né? Como que se mistura as culturas para formar a acústica modular se tornar capaz. Aqui na científico também, como que a acústica modular conversa com diferentes autores e paradigmas da ciência, né? No produzir, saber, fazer ciência e processos. E tecnológica, artística num outro sentido, mas eu ainda não consegui enxergar num sentido da pergunta mais específica de qual tipo de autoralidade em si, assim, tipo, é uma autoralidade, digamos, coletiva, individual e não sei o quê. Tipo, Isso aí vai variar pelo tipo de autoralidade. Se a gente está falando de autoralidade cultural uma coisa, autoralidade científica outra, tecnológica outra, artística outra. A gente vai encontrar as respectivas licenças para cada uma delas, né? E a gente vai estar com isso mapeadinho. Mas isso faz parte da exploração, né, querida? Por isso que eu deixei essa exploração um pouco mais para o final, entendeu? Porque ela é extensa mesmo. Então depois a gente vai conectar com cada um desses tipos de licença, por exemplo. Isso, exatamente. Exatamente. Tá, faz mais sentido. Bom, eu tô bastante contente, Vini, até antes de passar a palavra, assim, queria fazer uma sugestão, assim. Gente, a gente tem um minutozinho, se a gente vai cair, tá? Só pra vocês entenderem. Às 19 horas começa Então esse negócio. eu passo a bola, eu acho. Ou tu quer que eu fale mesmo nesse 1 minuto? A gente tem 1 minuto. Eu acho que dá tempo de cada um aqui dizer tchau. Pronto. Então tá, pessoal, faço proposta na próxima. Valeu a presença de todos, um abraço. Faz a sugestão, faz a... Tá. Então, eu vou sugerir que, na real, eu vou fazer uma cópia disso aqui e eu vou trabalhar em paralelo, não para substituir o que a gente está fazendo, mas para que eu fique mais afinado para a próxima sync, eu vim mais afiado nisso aqui, tá? Não só nisso aqui, mas próximas etapas, assim, eu vou preparar mais uma base, assim, mais profundidade. Beleza, galera. Valeu, gente. Beijo no coração. Até daqui a pouquinho, às 20h15, com a Esther, Camilo, Jim Land. Valeu. Até mais, pessoal. Abraço. Valeu, abraço.